Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. No meu primeiro semestre de faculdade, aos 19 anos, eu era um fantasma entre os outros estudantes. Ninguém me via, ninguém se importava. Mas tudo isso mudou quando decidi cortar caminho por um bosque abandonado e encontrei o único amigo que eu precisava. Um amigo que já estava morto há muito tempo. Eu morava com minha mãe, Sandra, num apartamentinho de 2 quartos que sempre cheirava às velas baratas do Walmart que ela usava para disfarçar o ar abafado. Mãe solteira, dobrava turnos num restaurante no centro e chegava em casa com manchas de gordura no uniforme e um sorriso cansado só para mim. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos e desde então ela me criou sozinha, se envolvendo com uma série de fracassados que nunca ficavam. Acho que foi por isso que eu acabei sendo assim, sabe? Meio esquisito, sem jeito. O tipo de cara que se escondia em livros de ficção científica, consoles de videogame antigos e fóruns obscuros da internet, em vez de ir para festas ou sair com garotas. Eu era bom com computadores, talvez o único talento que eu tinha. Passava horas mexendo em códigos, explorando programas de edição e sistemas de segurança digital. Um mundo onde eu tinha controle quando tudo ao redor parecia caótico. A faculdade prometia ser um novo começo, mas parecia só uma continuação do ensino médio. Toda manhã eu entrava no prédio com meu jeans folgado de brechó e um moletom desgastado, escondendo que não cortava o cabelo há meses. Eu andava de cabeça baixa, cercado por grupos de caras que ficavam se empurrando e soltando risadas que pareciam sombras me seguindo. "Olha lá o esquisitão", um deles soltava, alto o suficiente para eu ouvir. Eu fingia que não notava, com o olhar fixo no piso rachado. Nas aulas, sentava lá no fundo, fingindo anotar, mas na verdade rabiscando alienígenas nas margens do caderno. No almoço, ficava sozinho num canto do refeitório, mordiscando um sanduíche murcho e resmungando sobre furos de roteiro em Star Wars. Ninguém falava comigo. Eu não fazia contato visual, não entrava em clubes e não socializava. Eu era invisível, um fantasma andando pelos corredores. Depois das aulas, ia direto para casa. Me trancava no quarto, sempre protegendo minha privacidade, e ficava olhando o céu cinzento de Illinois pela janela. Queria tanto ter um amigo, eu sussurrava, com a voz embargada. Às vezes, minha mãe batia na porta e a voz cansada dela vazava pela fresta. "Léo, o jantar tá pronto. Tá tudo bem aí dentro?" Eu gritava que sim, fingindo que estava tudo ótimo, mas eu sabia que ela não acreditava. Eu sabia tudo sobre ela, mais do que ela imaginava. Tinha câmeras discretas que instalei pela casa meses atrás, depois que descobri sobre o primeiro caso dela com um homem casado. Não sei por que fiz isso. Talvez controle, talvez paranoia de que ela fosse embora também, como meu pai. Mas eu gravava tudo, criptografava os arquivos e guardava como uma apólice de seguro contra o abandono. O rosto dela sempre parecia preocupado, com linhas de expressão marcadas por anos de luta. Mas então, tudo mudou. Foi numa tarde de quinta-feira. O tempo estava nublado, com um vento frio que mordia através da roupa. Eu saí do campus por volta das 3 da tarde, pegando um atalho por uma trilha que beirava o bosque atrás do moinho antigo. As árvores se erguiam enormes e as folhas secas faziam barulho debaixo dos meus tênis. E foi aí que eu o vi. Um cachorro vira-lata, meio magrelo, saiu do meio do mato como se estivesse me esperando, com a língua para fora e o rabo balançando que nem um helicóptero. Ele largou um osso aos meus pés, um osso grande e cheio de nós, parecia de cervo ou algo assim. O bicho se chacoalhou todo, respingando lama em mim. "Oi, amigão", eu disse, me ajoelhando com o coração acelerado. Ninguém nunca se aproximava de mim assim.
Então estendi a mão e o cachorro deixou eu coçar seu pelo emaranhado, se inclinando contra a minha palma. Por um segundo, eu me senti feliz, normal. Mas aí ele latiu alto. Abocanhou o osso de volta com os dentes, pegou a barra da minha calça e puxou com força, antes de sumir de novo no meio das árvores. "Ei, espera!" gritei, correndo atrás dele sem pensar. O céu escureceu enquanto eu me enfiava no mato, com galhos se prendendo na minha roupa. De repente o cachorro sumiu e me senti completamente perdido. Coração acelerado, cheiro denso de terra úmida e nenhuma ideia de onde estava. Tentando voltar, tropecei no que achei ser uma raiz e caí de cara nas folhas. "Droga!" resmunguei gemendo. Levantei e foi então que vi ossos espalhados desordenadamente, brancos e antigos. Mas não era um animal qualquer. Eram ossos de um esqueleto humano. Saindo da terra, eu conseguia ver claramente a parte de cima de um crânio, pequeno e redondo, talvez de alguém jovem. Pulei para trás de susto, coração disparado, mas logo a curiosidade tomou conta. Respirei fundo e comecei a cavar com as mãos. Terra debaixo das unhas, mas não parei até desenterrar o crânio. Quando finalmente o segurei, comecei a limpar o excesso de terra escura que o cobria. Ele me encarava com aquelas órbitas vazias, mas não me deu medo. Pelo contrário, senti um certo fascínio. Não sei explicar direito, mas parecia estranhamente familiar. Um pouco mais adiante, debaixo de um monte de folhas, vi uma mochila desbotada, meio enterrada. Olhando para os ossos e para a mochila, um sorriso se formou no meu rosto. Aquilo era para mim, um presente do bosque. Abri o zíper da mochila e dentro encontrei roupas mofadas, uma garrafa d'água e um caderno com o nome Antônio, escrito na capa com caneta permanente. "Antônio", sussurrei, como se falar o nome o tornasse real. Juntei todos os ossos grandes que consegui encontrar. Costelas, fêmures, ossos dos braços e pernas, colocando a maioria na mochila que achei com os ossos e o resto na minha mochila da faculdade, que ainda estava nas minhas costas. Com as duas mochilas, refiz meus passos. De alguma forma, o bosque pareceu me cuspir de volta na trilha em poucos minutos, como se estivesse esperando para se livrar de algo. Minha mãe estava andando de um lado para o outro na sala quando cheguei em casa, ainda com o avental do trabalho. Era quinta-feira, o dia de folga dela no restaurante, mas ela costumava usar o avental para cozinhar em casa mesmo assim. "Onde diabos você estava? Já está quase escuro. Eu estava a ponto de ligar para a polícia te procurar." Eu não disse nada, só sorri. Aquele sorriso bobo que estava no meu rosto desde que encontrei Antônio e que eu não conseguia tirar. Eu estava com meu amigo Antônio. Eu encontrei um amigo. Os olhos dela se arregalaram, a confusão se misturando com o alívio. "Um amigo? De verdade? Ah, meu filho, que ótimo!" Ela me deu um abraço rápido, cheirando a óleo de fritura, antes que eu subisse correndo as escadas. No meu quarto, com a porta trancada, peguei os ossos, um pouco de arame da minha gaveta de ferramentas e um gancho do armário. Usando meu livro de biologia como referência e alguns tutoriais que achei na internet, eu o montei da melhor forma que consegui. Não ficou perfeito, mas ficou de pé. Logo, o esqueleto estava pendurado ali, com o crânio bem posicionado no topo. "Oi, Antônio", eu disse dando um passo para trás. "Bem-vindo a casa." Nos dias seguintes, a vida pareceu diferente. Eu acordava sorrindo, conversando com Antônio enquanto me arrumava para a aula. "A faculdade é um saco, cara, mas pelo menos agora eu tenho você." Na faculdade eu continuava na minha, mas já não me sentia mais tão sozinho. Minha mãe também percebeu. Numa manhã, durante o café, ela disse: "Você parece mais feliz. Me conta sobre esse seu amigo, o Antônio." "Ah, ele é demais", respondi, enchendo a boca de cereal. "A gente se encontra sempre depois da aula. Ele fala um monte sobre as aventuras dele." Ela sorriu. "Fico tão feliz, querido. Você merece ter amigos." Mas então, aquela tarde chegou. Eu cheguei em casa animado, ansioso para conversar com Antônio.
Tinha sentido muita falta dele durante o dia, mas assim que abri a porta, os gritos desesperados da minha mãe me receberam, me deixando arrepiado. Os gritos de terror pareciam vir de cima, então larguei a mochila e subi correndo, com um nó na garganta. A porta do meu quarto estava escancarada. Ela deve ter usado a chave reserva que eu nem sabia que ela tinha. Quando entrei, vi minha mãe encolhida contra a parede, chorando e gritando feito louca, apontando para o armário. Que diabos é isso? Meu Deus, o que você fez? Eu me virei e lá estava Antônio, pendurado no arame, como sempre, brilhando um pouco com a luz que entrava. Ah, mãe, é só o Antônio, meu amigo, falei com tranquilidade. Ela se virou para mim, com o rosto pálido e as lágrimas escorrendo. Isso é um esqueleto. Por favor, me diz que não são ossos humanos de verdade. Onde você arrumou isso? Mãe, eu achei no bosque. É o Antônio. É meu único amigo. Minha mãe começou a chorar com mais força, a voz quebrando completamente. Se livra disso agora, ela gritou agarrando meu braço. Isso é horrível. Onde você estava com a cabeça? Por favor, mãe, não tira ele de mim. Gritei desesperado. Você não está bem, Léo. Você precisa de ajuda. Não sei o que me deixou com mais raiva. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Uma raiva que eu nem sabia que tinha. O fato de ela estar me tratando como um louco ou de querer se livrar do Antônio. Eu me soltei do aperto dela com um puxão, com a raiva queimando dentro de mim. Você não entende! Gritei, furioso. Você tem seus namorados entrando e saindo daqui o tempo todo como se eu nem existisse. Os olhos dela se arregalaram. O Ricardo, aquele idiota do bar. Você acha que eu não sei que você está saindo com aquele imbecil casado? Soltei, com o ódio fervendo nas veias. Não se atreva a falar disso, Léo. Eu sou sua mãe e você tem que me respeitar. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Fui até minha escrivaninha, furioso e decidido. Abri meu notebook com um tranco. Tá bom, faz o que você quiser. Mas antes, olha isso. Eu abri a pasta escondida no fundo do meu HD. E na mesma hora, os vídeos criptografados que eu gravei em segredo ao longo dos meses apareceram. Lá estava ela com Ricardo, em situações bem comprometedoras, aqui em casa. Incluindo também um vídeo dela gritando o nome dele como uma louca. Minha mãe ofegou, levando a mão à boca. Como você fez isso? Ela estava paralisada, em choque total. Eu tenho mais, eu disse, com uma frieza que surpreendeu até a mim mesmo. Tenho também das suas aventuras com o Marcos, com aquele cara do seu trabalho no ano passado, que também era casado. Que fetiche é esse que você tem com um homem casado? Ela continuou muda. Enfim, eu tenho uma biblioteca completa. Vou subir tudo no Reddit e marcar seu nome, seu trabalho. Todo mundo vai ver as coisas que você faz. Ela desabou na cama, soluçando baixo. Por favor, como você pode fazer isso comigo? Eu sou sua mãe. Por que você faria isso? Ela disse com uma tristeza clara na voz. Porque Antônio fica, rosnei. Ele é tudo o que eu tenho. Se você tirar ele de mim, eu acabo com você. Ela me olhou, completamente destruída. Tá bom, ele fica. Só apaga esses vídeos. Não vou apagar. É a minha garantia, Sandra. Falei. Fechei o notebook com o coração a mil, mas com uma estranha sensação de vitória. Uma semana se passou. A casa ficou diferente, mais silenciosa. Minha mãe agora me olhava como se eu fosse outra pessoa, alguém que ela não reconhecia mais, e talvez ela estivesse certa. Minha mãe evitava meu quarto e me lançava olhares vazios quando cruzava comigo, como se eu fosse um estranho perigoso vivendo sob o mesmo teto. Ela não discutiu mais, mas eu via o medo nos olhos dela toda vez que me olhava. Naquela noite, preparei a mesa para 3 pessoas. Ela chegou da cozinha com o espaguete, as mãos tremendo, e congelou quando viu Antônio sentado na cadeira vazia, com aquele sorriso eterno no rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Apenas se sentou e começou a comer em silêncio.
Eu tinha o que sempre quis. Um amigo que nunca iria embora, nunca me abandonaria. E minha mãe tinha aprendido uma lição importante. Às vezes, os mortos fazem melhor companhia que os vivos. E ninguém, absolutamente ninguém, ia tirar Antônio de mim. Atravessei um oceano inteiro, acreditando que conseguiria deixar para trás um parasita que sugou anos da minha vida. Mas descobri tarde demais que eles estão em toda parte. E pior, o fantasma que carrego parece se manifestar através de cada um deles, como se nunca fosse me deixar em paz. Meu nome é Amanda e essa é a história de como eu finalmente quebrei o laço que estava drenando a minha vida. Era uma terça-feira de início de outono, quando as folhas começavam a mudar de cor e o ar ainda trazia aquela ressaca do verão. Leonardo e eu estávamos sentados na mesa da cozinha, aquela que passou a ser minha depois de um bônus que recebi da empresa de marketing onde eu trabalhava e onde eu passava horas e horas resolvendo pendências. Ele segurava sua xícara de chá preto de sempre, com o vapor subindo como um fluxo interminável de palavras que nunca acabavam. Ei, amor, eu estava pensando naquela oportunidade de investimento da semana passada. O cara tem uma ideia para um aplicativo. É tipo um Uber, mas para passeadores de cachorro. Super revolucionário, não acha? Só preciso de um pouco de capital para começar. Eu concordei com a cabeça sem muita convicção, enquanto mexia meu chá, ouvindo o barulhinho da colher batendo na porcelana. Eu já tinha ouvido esse discurso centenas de vezes. Leonardo estava há anos sem um trabalho fixo, não desde que a startup dele faliu e nos deixou na miséria, comigo arcando com a dívida. Eu me virava com meu salário, minhas economias, com tudo o que eu tinha. Era eu quem subia na carreira, lidando com chefes irritantes e videochamadas intermináveis, enquanto ele ficava em casa fazendo contatos pelo celular. Era um parasita patético. Eu vinha pensando nisso em voz baixa na frente do espelho, por meses, sentindo o ressentimento crescer como veneno nas minhas veias. E naquela noite eu não aguentei mais. Eu tinha colocado veneno no açucareiro dele na noite anterior, depois que ele dormiu. Só uma pitada, o suficiente para parecer um infarto. Afinal, o médico já tinha avisado ele sobre a pressão alta, então não seria uma grande surpresa para ninguém. Bebi meu chá devagar, ouvindo ele improvisar sobre seus planos ambiciosos e sobre como ficaríamos ricos. E quando isso decolar, estaremos feitos. Amor, nada mais dessa correria de escritório para você. Vamos viajar para Paris, para Veneza, para onde você quiser. Tá bom, murmurei, observando cada movimento dele. Ele tomou outro gole, alheio a tudo ao seu redor, como sempre. Ele adoçou o chá como sempre, 3 colheradas generosas. Eu bebi o meu puro, observando. Ele nunca percebeu o quanto eu tinha ficado quieta, o quanto eu mal olhava para ele. E por que perceberia? Para ele, eu era só um caixa eletrônico de saia. Terminamos nossas xícaras ao mesmo tempo. Coloquei minha xícara na mesa e me levantei sem dizer uma palavra. Ele parou no meio de uma frase, com o olhar vidrado, lutando contra o sono. Tudo bem? Eu perguntei, mas não houve resposta. A cabeça dele caiu sobre a mesa com um baque surdo que ecoou na cozinha vazia. Esperei um momento. Depois me inclinei e pressionei meus dedos no pescoço dele, sem pulso, apenas silêncio. Finalmente, eu disse, soltando o ar. Arrumei a mesa de forma metódica, lavei as xícaras, limpei as superfícies e guardei o açucareiro no lugar. E então, peguei a mala que eu havia preparado durante a semana, escondida no armário do corredor. Adeus, eu disse. Foi um jeito simples de me despedir, mas nosso relacionamento já era assim há anos, frio e sem graça. Os únicos momentos em que ele mostrava algum interesse real eram quando queria tirar dinheiro de mim para seus projetos estúpidos e fadados ao fracasso.
Quando saí pela porta, o ar fresco bateu no meu rosto como um batismo. Dirigi direto para o aeroporto do Porto. Peguei um voo noturno para Nova York e não olhei para trás. Dias depois, quando a polícia me contactou por telefone em Nova York, explicaram que o caso foi classificado como morte natural. A autópsia confirmou o infarto agudo do miocárdio. E o histórico médico de Leonardo, com pressão alta documentada e medicação negligenciada, corroborou a conclusão. Eu disse aos policiais que tinha pedido o divórcio na semana anterior e que naquela terça-feira, pela manhã, finalmente saí de casa, que ele não reagiu muito bem. Meu depoimento sobre o divórcio apenas reforçou o quadro de estresse emocional. Sendo classificado como morte natural, não havia muito mais a investigar. Vendi a casa à distância um mês depois, transferi o dinheiro e comecei de novo no Brooklyn. Um novo começo, eu repetia para mim mesma. Aos 42 anos, eu ainda era jovem o suficiente para me reconstruir. Planejar a morte de alguém à distância, com frieza e método, era uma coisa, mas nunca imaginei que a culpa viria me assombrar dessa forma, e muito menos que ficaria tão vulnerável diante de um confronto físico real e inesperado. Então consegui um emprego em uma agência de publicidade boutique, daquelas com mesa de ping-pong e kombucha de graça. Pela primeira vez em anos, me senti viva de novo. Sair se tornou a parte mais divertida da minha vida, então instalei vários aplicativos de relacionamento, até mesmo o Tinder, em busca de um pouco de emoção. Eu deslizava para a direita em caras jovens e atraentes, com tanquinhos definidos e startups promissoras. Meu primeiro encontro foi com Bruno, um engenheiro de software de 28 anos, com cabelo cacheado e uma risada que fazia meu estômago dar voltas. Nos encontramos em um bar da moda em Williamsburg, tomando coquetéis artesanais sob luzes de pisca-pisca. Então, o que você faz para se divertir, Amanda? Ele perguntou, se aproximando. Eu sorri, sentindo aquela faísca de flerte se acender dentro de mim. Viajar, yoga, o de sempre, eu disse. Mas ultimamente tenho explorado mais a cidade. E você? Ah, eu adoraria fazer uma trilha no norte do estado. A gente podia dar uma escapada um dia, sair de toda essa barulheira. Ele respondeu. Nada mal. Tudo estava indo às mil maravilhas, até que olhei para o rosto dele no meio de uma frase e... lá estava. As feições de Leonardo sobrepostas às de Bruno como uma falha na realidade. Os olhos caídos e a mandíbula frouxa daquele último instante. Meu coração disparou e a bile começou a subir pela minha garganta. Eu preciso ir, gaguejei, pegando minha jaqueta rapidamente. Espera, o quê? Eu disse alguma coisa errada? Ele perguntou. Não, sou eu. Desculpa. Saí correndo, parando um táxi lá fora, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Depois daquela noite, aconteceu de novo e de novo, com Rafael, o artista de um bairro nobre de Manhattan. Você é incrível, Amanda. Me conta sobre seu trabalho, ele dizia. E, puf, o fantasma de Leonardo. Com Tiago, o cara do mercado financeiro. Vamos comer uma sobremesa na minha casa. Puf, de novo, o rosto do meu marido morto. O trauma estava me atingindo como um caminhão. Eu os deixava perplexos no meio da conversa e depois meu celular vibrava sem parar com mensagens não respondidas. O que aconteceu? Eu te ofendi? Eu não sabia como explicar. A culpa, a lembrança, o remorso, tudo me perseguia. Comecei a fazer terapia, mas nem a psicóloga conseguia fazer aquilo parar. É o luto pela perda, ela disse. Sim, claro. Como se eu tivesse sentido muita falta. Cerca de 8 meses se passaram e eu estava exausta, sozinha e incapaz de me conectar com ninguém. Me afundei no trabalho, subindo para o cargo de diretora sênior. E então, numa tarde chuvosa, cruzei com o Otávio na loja de conveniência da esquina do meu bairro. Ele tinha quase 70 anos, cabelo grisalho e olhos gentis por trás dos óculos. Já tínhamos nos cumprimentado antes. Ele morava a poucos passos de distância.
Um contador aposentado ou algo do tipo. Amanda, certo? O tempo está feio lá fora, ele disse, segurando a porta para mim. Sim, parece que nunca vai parar. Como você está, Otávio? Na mesma de sempre, comprando pão. Gostaria de tomar alguma coisa um dia desses? Sem pressão, só como vizinhos. Eu hesitei, mas já estava farta. Ele não era jovem nem bonito, então imaginei que não haveria o risco do fantasma aparecer. Claro, por que não? Amanhã, em um barzinho aqui perto. Nos encontramos no dia seguinte. Otávio tinha uma vibe meio paternal, cheio de histórias da sua juventude, e com um pouco de vinho, ele se abriu. Sabe, eu tive uma vida boa. Viajei o mundo, joguei golfe todo fim de semana. Minha esposa, que Deus a tenha, era ela quem trazia o dinheiro para casa, advogada corporativa, sempre em reuniões. Eu ficava em casa e cuidava das coisas. Funcionava para nós. Bebi meu vinho, intrigada. Sério? A maioria dos homens que eu conheço teria odiado isso. Ele riu. Não, eu adorava. Ela trabalhava duro e eu aproveitava os benefícios. Talvez eu fosse um pouco preguiçoso, mas ela nunca reclamou. Morreu muito jovem, isso sim. Um infarto aos 55. As palavras dele ecoaram nos meus ouvidos, mas o fantasma não estava lá. Não, Leonardo, apenas uma estranha sensação de afinidade. Soa familiar, murmurei. As palavras de Otávio caíram sobre mim como uma pedra. Ela trabalhava duro e eu aproveitava os benefícios. Meu estômago revirou. Este homem, com sua voz suave e olhos gentis, era apenas outro Leonardo, outro parasita, vivendo do esforço de uma mulher que trabalhou duro até a vida dela se esvair. E ele estava orgulhoso disso, quase se gabando. Eu mal conseguia olhar para ele. Seu cabelo grisalho refletia a luz do bar prateado, o que lhe dava um ar de sabedoria e esmero. Ele não merecia isso. De repente, o nojo subiu pela minha garganta. Parece que você tinha tudo resolvido, eu disse, forçando um sorriso tenso com a voz neutra. Empurrei minha cadeira um pouco para trás e o rangido da madeira soou mais alto do que deveria. Otávio riu, alheio a tudo. Ah, sim. Lúcia era incrível, sempre trabalhando, sempre em movimento. Eu só mantinha o fogo da casa aceso, sabe? Sim, eu sei, murmurei, com meus dedos se apertando ao redor da taça. Tentei me acalmar. Eu não podia fazer isso. Não de novo. Nem mesmo por outro homem que acreditava que o suor de uma mulher era seu passe livre para a vida. Com licença, Otávio. Preciso ir ao banheiro. Claro, ele disse, levantando uma mão, já se virando para os nachos, como se nada estivesse acontecendo. Eu fico aqui. Peguei minha bolsa e fui em direção aos fundos, com meus saltos fazendo barulho no chão. Cada passo era uma contagem regressiva para sair dali. No banheiro, tranquei a porta e me apoiei na pia, olhando meu reflexo. Meu rosto parecia cansado, com as rugas ao redor dos olhos mais profundas do que deveriam para os meus 42 anos. Eu havia deixado Leonardo para trás, queimado minha vida anterior até os alicerces, mas ali estava eu, sentada em frente a um eco nojento e patético dele. Eu não ia ficar para ver isso, ia desaparecer da vida de Otávio, bloquear seu número e evitar a loja por um mês. Pronto, murmurei para mim mesma. Joguei água fria no rosto, disposta a sair pela porta dos fundos se fosse preciso. Mas então a porta rangeu ao abrir. Eu congelei na mesma hora. Eu tinha trancado a porta, tinha certeza. Mas Otávio estava ali. Otávio, o quê? Comecei a dizer, recuando e deixando minha bolsa cair no chão de forma desajeitada. Você parece chateada, ele disse em voz baixa, quase calma. Pensei que poderíamos conversar. Este é o banheiro feminino, Otávio. Saia, por favor. Mas ele não saiu. Ele se moveu rápido, rápido demais para um homem da idade dele, agarrando meu braço e me virando. Minhas mãos bateram na pia, sentindo a porcelana fria contra minhas palmas. Otávio, para! Eu gritei, mas o aperto dele ficou ainda mais forte.
Eu fiquei imóvel, com a respiração presa e o pânico correndo pelas minhas veias como um rio fora de controle. Amanda, ele sussurrou com uma voz que parecia saber demais sobre mim. Você quer isso? Posso ver nos seus olhos, ele disse muito perto do meu ouvido. Eu quis gritar e arranhar o rosto dele até arrancar a pele, mas meu corpo se recusava a obedecer. Eu estava paralisada pelo pânico e pelo choque, sem acreditar no que estava acontecendo. As lágrimas ardiam enquanto escorriam pelas minhas bochechas, e meu reflexo no espelho era um mapa de medo e de algo que eu não queria reconhecer. Aquela emoção distorcida que me fazia me odiar. Eu estava presa entre o nojo e uma emoção perversa que não era minha, e então eu vi. O rosto de Otávio se quebrou como uma estátua mal esculpida. Seu cabelo prateado escureceu, sua mandíbula se afiou e seus olhos se afundaram em um olhar sem vida. Leonardo, murmurei. Eu podia ver o rosto morto do meu marido, me olhando pelo reflexo de Otávio. Seu fantasma se movia dentro do corpo de alguém vivo, se vingando pela vida que eu tirei dele. Meus joelhos tremeram e um grito ficou preso na minha garganta. O mundo ao meu redor girou, e tudo que eu conseguia ver era ele, meu marido morto, voltando para me atormentar. Ele nunca me deixaria viver. Eu soube naquele momento. Senti minhas pernas cederem, ainda com as mãos dele me segurando, e de repente tudo ficou escuro. Acordei na minha casa, deitada no sofá. Meu corpo inteiro doía e minha cabeça girava. Tenho fragmentos confusos de memória. Um táxi, luzes da rua passando pela janela, alguém me ajudando a subir as escadas. Não sei se foi Otávio quem me trouxe ou se consegui chamar ajuda, sem ter ideia de como cheguei ali, ou se tudo o que eu lembrava era real ou uma alucinação. Eu não sabia e nem queria saber. Desde então, evitei a loja de Otávio como quem evita passar perto de um penhasco. Nunca mais o vi, nem mesmo para saber o que aconteceu. Tudo na minha mente é um borrão, e nem tenho certeza se foi real. Depois daquela noite, desisti completamente de qualquer tentativa de conexão romântica. Descobri, da pior forma, que fantasmas não precisam de passaporte. Não importa quantos quilômetros coloquei entre mim e aquela mesa de cozinha onde tudo começou. A sombra de Leonardo vive dentro de mim agora, esperando pacientemente que eu baixe a guarda. Cada vez que penso em recomeçar, em confiar em alguém novamente, sinto aquele olhar sem vida me observando. Paguei pela minha liberdade com a própria alma, e essa dívida nunca vai prescrever. Eu sempre achei que meu espaço de yoga era um lugar de paz e tranquilidade. Eu mal sabia que ele se tornaria o palco de uma vingança silenciosa e assustadora. Sou instrutora de yoga há 6 anos e, sinceramente, amo o que faço. Trabalho numa área mais rural, então tenho um grupo pequeno, mas bem fiel de alunas. Sinto que realmente conheço cada uma delas. Minhas aulas para iniciantes são nas manhãs de terça e quinta, e até pouco tempo atrás, essa turma era a minha favorita. A maioria era de senhoras mais velhas, que levavam a saúde muito a sério, mas que também gostavam de uma boa piada. No entanto, tudo mudou quando uma nova aluna chegou, Fernanda. Fernanda tinha uns 25 anos, o que a tornava décadas mais jovem que qualquer outra pessoa na aula. Além disso, ela estava numa forma física muito melhor, até mesmo do que eu. Por causa do trabalho dela, a aula de iniciantes era a única que ela conseguia frequentar. As sequências que fazíamos eram simples demais para ela, então vivia reclamando que íamos muito devagar ou ficava rindo das outras mulheres se elas precisavam de uma ajuda extra. Eu tive que conversar com ela várias vezes, mas a atitude dela nunca melhorou em nada. Por causa disso, algumas alunas decidiram mudar para outra turma só para evitá-la. A situação ficou tão insustentável que tive que pedir para ela se retirar. Se não conseguia se comportar, não era bem-vinda na minha aula. Bem,
Este é o único espaço de yoga da cidade, então vou continuar vindo. Você aceita meu dinheiro ou não? Ela me disse com um sorriso cínico e desafiador no rosto. Eu não ia chamar a polícia por causa dela, então simplesmente deixei o assunto de lado e apenas a avisei para mudar de atitude. Mas na aula seguinte, ela voltou tão irritante como sempre, e depois de um tempo, todo mundo se acostumou a ignorar os comentários dela. Isso funcionou de certa forma. Agora que não recebia nenhuma reação, Fernanda começou a se comportar um pouco melhor. Algumas semanas depois, chegou outro aluno, o único homem da turma. Era um senhor de uns 50 anos, de origem asiática, que todos chamavam de Sr. Jack. Jack era um verdadeiro cavalheiro, sempre amável e de fala mansa. Ele disse que se matriculou na aula em homenagem à sua esposa Marina, que tinha morrido recentemente num acidente de carro. O motorista estava bêbado, fugiu do local e nunca foi identificado pela polícia. Jack me contou que, com suas últimas palavras, a esposa o fez prometer que ele se cuidaria depois que ela partisse. Era uma história bem comovente para compartilhar na primeira aula, então todas ofereceram seu apoio. Todas, menos Fernanda, que fingiu chorar limpando os olhos com os dedos, mas na verdade era puro deboche, e logo depois começou a rir. Aquilo foi muito desrespeitoso. Eu não a repreendi, porque o Sr. Jack não percebeu que aquela bruxa estava zombando da sua tragédia, e eu não queria piorar a situação. Ele frequentou as aulas por várias semanas, ganhando a simpatia de todas e fazendo amizade facilmente com todo mundo, menos com Fernanda, claro. Na verdade, ninguém na turma gostava dela. O Sr. Jack trazia plantas em vasos e comida caseira de presente, o que eu imagino que seja uma tradição na cultura dele. Na maior parte do tempo, Fernanda se comportava mais ou menos, embora ainda zombasse dele e fizesse comentários maldosos sobre sua flexibilidade e coisas do tipo. Cerca de um mês depois que ele começou a frequentar, numa quinta-feira de manhã, o Sr. Jack trouxe uns docinhos caseiros para que todas provassem. Ele disse que era uma tradição de sua cultura e que aquele era o primeiro ano que ele mesmo os fazia. Sei que não vão ficar tão bons quanto os da Marina, mas esta é a minha maneira de honrar a memória dela, comentou ele, nostálgico. Eu provei e achei que estavam realmente deliciosos. Todas nós gostamos, inclusive Fernanda. Eu podia ver a satisfação no rosto dela enquanto comia, mas para não perder o costume de ser desagradável, ela agiu como se estivessem horríveis. Talvez você devesse tentar a receita de outra pessoa da próxima vez. Sua esposa colocava farinha demais, disse ela com desprezo. O Sr. Jack, ainda sensível pela perda recente, ficou tão magoado que começou a chorar e saiu correndo para o vestiário. Aquele pequeno insulto realmente o atingiu, com certeza pelo fato de que, de alguma forma, foi um ataque à sua esposa. Eu me senti péssima. Realmente péssima. Fiquei muito irritada e exigi que Fernanda fosse até lá atrás e pedisse desculpas a ele. Ela resmungou e franziu a testa como uma criança, mas finalmente fez o que eu pedi. Eu tinha a sensação de que seria seu habitual pedido de desculpas, passivo-agressivo e desagradável. Então, disse às outras mulheres que continuassem o aquecimento e a seguir. Decidi esperar do lado de fora da porta do vestiário, tentando escutar e esperando que Fernanda agisse como uma adulta pelo menos uma vez na vida. Porque desta vez ela tinha passado dos limites. Mas o que eu ouvi através da porta me deixou horrorizada. Sr. Jack, eu sinto muito pelo que eu fiz. Sabe, na verdade, o senhor é um homem muito atraente. Não acha que é hora de seguir em frente? Não sei... Talvez com uma mulher jovem que possa fazê-lo se sentir vivo de novo. Que tal? O senhor não gosta de mim? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Sério, ela estava flertando daquela maneira tão descarada com o Sr. Jack. Essa mulher não tinha limites e nem um pingo de vergonha. Que história é essa, garota? Do que você está falando?
disse ele, e saiu quase correndo da sala, passando por mim. Ele já tinha ido embora antes que eu pudesse detê-lo. E Fernanda ainda estava parada dentro do vestiário, sorrindo com orgulho. O quê? Ele é bonito. E você me disse para fazer as pazes com ele, ela disse, sem vergonha nenhuma. Eu juro que me segurei muito para não soltar um monte de palavrões naquele momento. Naquele dia, cancelei o resto da aula e devolvi o dinheiro de todo mundo. Eu não estava com cabeça para yoga. Nenhuma de nós estava. Na terça seguinte, eu estava preparada para expulsar Fernanda de uma vez por todas da minha turma. Mas quando o Sr. Jack chegou, parecendo relaxado e feliz, ele me disse para não me preocupar. Está tudo perdoado, disse ele. Quando Fernanda chegou, ela colocou seu tapetinho bem ao lado do dele e continuou lançando olhares insinuantes, mas ele a ignorou completamente. Ele não me disse, mas eu podia notar pela atitude que ele tinha um plano para se vingar dela. Ótimo, pensei. Depois da aula, ele a chamou de lado e a convidou para sair. Ela, sendo a convencida que era, não percebeu o ódio contido nos olhos dele como eu percebi. Então, ela aceitou com prazer e foi para o vestiário se arrumar. Naquele instante, me aproximei do Sr. Jack e perguntei o que ele estava tramando. Estou apenas garantindo que a justiça seja feita. Minha esposa sempre acreditou no karma. Ele me respondeu com um sorriso. Ele olhou por cima do ombro e me deu um sorriso largo enquanto saía com Fernanda, mas por algum motivo eu me senti inquieta. Aquele tipo de inquietação que você sente instintivamente, como um mau pressentimento. Nas 2 aulas seguintes, terça e quinta da semana posterior, nenhum dos dois apareceu, e isso me preocupou muito. Eu não achava que o Sr. Jack fosse capaz de algo perigoso ou ilegal, mas nunca se sabe. E eu continuava com aquele aperto no peito. Na semana seguinte, ele voltou. Estava de muito bom humor, então me senti aliviada. Não era nada, afinal. Perguntei se Fernanda viria e ele disse que sim. Também me disse para me preparar. Nossa aula pode ser interrompida, ele avisou. Eu não tinha ideia do que ele queria dizer, mas Fernanda chegou alguns minutos depois. Ela o cumprimentou com um abraço e agiu de forma muito simpática. Eu estava muito curiosa sobre o que ia acontecer, mas precisava começar a aula. Passamos uns 10 minutos de yoga antes de 2 policiais entrarem de repente. Todos pareceram surpresos, exceto o Sr. Jack. É ela, policial. É aquela a motorista, disse ele, apontando para Fernanda. Ela começou a gritar enquanto os policiais a agarravam e liam seus direitos. O que está acontecendo? Eu não fiz nada, protestou. O Sr. Jack se despediu com um aceno enquanto a arrastavam para fora da sala e depois se aproximou de mim. Desculpe por interromper a aula, mas eu queria que todos vissem, ele explicou. Eu perguntei o que estava acontecendo, por que a estavam prendendo. Mas não estava preparada para o que ouvi. Eles aprenderam porque essa mulher é a motorista bêbada que matou a minha Marina. Quando eu a vi entrando na aula pela primeira vez, semanas atrás, eu a reconheci imediatamente. Era o rosto que ficou gravado na minha memória naquele dia horrível. Ela estava bêbada, bateu no carro da Marina e fugiu. Nunca foi pega porque não havia câmeras naquela estrada. Eu precisei de tempo para me aproximar dela, ganhar a confiança e finalmente conseguir as provas que a polícia precisava. Finalmente a pegaram, ele revelou. Eu não conseguia acreditar. Todo esse tempo, ela esteve na aula com o homem cuja vida ela arruinou. Eu tinha tantas perguntas. Meu coração acelerou quando percebi a extensão do plano dele. Mas como você conseguiu provas depois de tanto tempo? O Sr. Jack se certificou de que ninguém mais pudesse ouvir. Ele parecia tão orgulhoso de si mesmo quando me disse: durante as semanas que saímos juntos, eu tive acesso ao carro dela. Precisei plantar algumas evidências que a polícia não conseguiu encontrar na época. Eu nunca conseguiria superar meu luto porque o verdadeiro culpado estava livre por aí. Mas Fernanda merece isso, e eu já me sinto um pouco melhor.
disse ele com um sorriso satisfeito. Eu fiquei paralisada, com o ar preso nos pulmões. Eu nem sabia como me sentir sobre aquilo. Ele tinha feito justiça com as próprias mãos, mas ao mesmo tempo, Fernanda realmente era culpada. Será que o fim justificava os meios? No dia seguinte, recebi um lindo buquê de flores com um bilhete assinado pelo Sr. Jack, no qual ele me agradecia pela minha gentileza e me desejava felicidades. O Sr. Jack nunca mais voltou às aulas, e até onde eu sei, Fernanda continua presa. E eu fiquei com o peso desse segredo. Como eu poderia ir à polícia e contar a verdade, sabendo que me tornaria cúmplice de uma farsa? Mas será que era mesmo uma farsa, se ela realmente era culpada? Então, eu me calo e convivo com a minha consciência. Às vezes, no silêncio da sala de yoga, eu penso sobre tudo o que aconteceu. A esposa dele acreditava no karma. E depois de tudo o que vi, começo a pensar que o karma não é uma força invisível esperando pacientemente. Às vezes, o karma tem rosto, nome e um plano meticulosamente elaborado. É algo que as pessoas, quando levadas ao limite pela injustiça, decidem fazer com as próprias mãos. Em pequenas cidades isoladas, o tédio pode se tornar perigoso. Foi por causa dele que acabamos numa estrada de terra que nunca deveríamos ter seguido. Iowa é um daqueles lugares onde nunca consegui me encaixar direito. Minha cidade tinha, literalmente, uma escola, um mercadinho, um posto de gasolina, um correio e um celeiro que virou pista de patinação no gelo. A população era de umas 900 pessoas, mais ou menos. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. No meu último ano do ensino médio, meu melhor amigo, Marcos, se mudou de Cedar Lake, a minha cidade, porque os pais dele se separaram e a mãe conseguiu a guarda completa até ele fazer 18 anos. Marcos namorava uma garota que morava aqui, então todo fim de semana ele fazia a viagem de 1h30 de volta para ver o pai, passar um tempo com a namorada e, se sobrasse tempo, tomar uma cerveja comigo. Essa foi a rotina por quase um ano. Me lembro bem de quando tudo aconteceu. A formatura estava se aproximando, mas o ano letivo ainda não tinha acabado. Num fim de semana, Marcos voltou para a cidade como de costume. Mas a namorada dele estava de férias com a família, então decidimos sair para dar uma volta. Pensei em parar na pista de patinação, mas depois descartamos a ideia. Como era um sábado à noite, estaria cheio de adolescentes por lá, então acabamos fazendo um tour pela região e atirando garrafas vazias em placas de trânsito. Naquela época, eu tinha conseguido um emprego de meio período no mercadinho da esquina, repondo as mercadorias algumas noites durante a semana. O negócio é que eu ouvia podcasts de crimes e relatos de terror durante meus turnos, uma coisa que eu adorava. Tinha uma história chamada Os Chuveiros, que ficou gravada na minha mente. Era sobre um cara que se aventurava por estradas rurais de Nebraska, procurando por um prédio misterioso sobre o qual o professor dele tinha falado, apenas para descobrir algo realmente terrível à espreita lá dentro. Nebraska e Iowa têm paisagens muito parecidas, e a maneira como o autor descrevia o ambiente me lembrava muito as planícies e as terras de cultivo ao redor de Cedar Lake. Então, como Marcos e eu estávamos entediados o suficiente para andar sem rumo, eu sugeri que a gente tentasse ir a algum lugar que parecesse abandonado para explorar, sem mencionar que a ideia tinha sido inspirada por uma história de terror que ouvi no YouTube. A verdade é que a gente nunca tinha explorado muito fora da nossa cidade. Claro, já tínhamos ido pescar nos rios próximos e quando éramos crianças, brincávamos de procurar coisas nos milharais, mas nunca tínhamos bisbilhotado a propriedade de ninguém. Acho que estávamos entediados o bastante para assumir os riscos naquela noite. Então, dirigimos um pouco até encontrar uma estrada de terra entre 2 milharais que levava ao que parecia ser um celeiro de 2 andares. Quando chegamos, a primeira coisa que notei
é que não havia uma única luz acesa em lugar nenhum, apenas a lua e os faróis da picape do Marcos, que eu sugeri que ele apagasse antes de entrarmos na estradinha. Seguimos devagar pelo caminho de terra até chegar ao celeiro no final. Eu estava empolgado, porque aquele celeiro antigo parecia ter saído de um filme de época. No entanto, embora parecesse, a verdade é que não tínhamos ideia se aquele lugar estava realmente abandonado. Poderíamos dar de cara com um fazendeiro irritado, atirando por entrarmos sem permissão, mas não havia ninguém à vista. Então, Marcos manobrou a picape para ficar de frente para a saída e desligou o motor. Se precisássemos fugir rápido, pelo menos o carro já estaria na posição certa. Finalmente, saímos e caminhamos em direção ao celeiro. Como eu disse, não havia luzes em toda a propriedade, mas sob a luz da lua, vi um daqueles moinhos de vento, uns bebedouros virados e um silo ao lado do celeiro. Tudo parecia ser de uma fazenda de gado. Mas onde estavam os animais? Só havia um jeito de descobrir. Havia portas de madeira na lateral do celeiro, que tentamos abrir, mas cada uma estava trancada com um cadeado. Então, fomos para as grandes portas duplas da frente, e para nossa surpresa, elas se abriram completamente. De imediato, notamos um brilho fraco vindo de várias áreas do interior do celeiro, e eu rapidamente percebi que era luz de velas. Marcos tinha trazido uma lanterna, mas disse que só a acenderia se fosse realmente necessário. Mesmo com a luz das velas, era difícil enxergar o que havia lá dentro. Foi então que senti um aperto no estômago, como se meu instinto estivesse avisando que algo não estava certo e que eu deveria sair dali. Marcos, acho melhor a gente ir embora. Essa foi uma péssima ideia. Marcos me ouviu, mas não disse nada. Ele ligou a lanterna e apontou para o interior do celeiro, e o que vimos nos deixou completamente chocados. Havia vários castiçais dispostos em mesas e ao longo de corredores, como num salão de festa de casamento. Não vimos ninguém, mas alguém devia ter acendido aquelas velas, certo? Nos olhamos intrigados e então encontramos o que parecia ser um altar no centro do salão. Havia um acordo silencioso entre Marcos e eu. Tínhamos que descobrir o que estava naquele altar. Então entramos no celeiro em silêncio. Quando chegamos mais perto, vi uma faca grande cravada entre dois castiçais que parecia ter sido enfiada em alguma coisa. Não havia luz suficiente, então tivemos que chegar um pouco mais perto para ver o que era. Mas ao fazer isso, congelamos. Descobrimos que aquilo era um cordeiro morto. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Marcos, a gente precisa sair daqui agora. Marcos estava tão em choque que não reagiu. Ele estava com o olhar fixo no animal sacrificado. Sentindo o pânico subir pelo meu corpo, agarrei o braço dele e puxei com força. Vamos agora, eu disse, quase gritando, e o arrastei em direção à saída. Corremos até a picape, entramos rapidamente e Marcos ligou o motor. Enquanto Marcos acelerava pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor. Eu juro que pude ver vultos parados do lado de fora do celeiro. Até ouvimos batidas na porta traseira da picape antes de ganharmos velocidade e deixarmos aquele lugar para trás. Tivemos que usar o GPS para conseguir voltar para Cedar Lake. Quando finalmente chegamos na minha casa, notamos que havia um pequeno amassado na porta traseira da picape do Marcos. Naquele momento, soubemos que alguém do lado de fora do celeiro tinha jogado uma pedra ou algo parecido contra o carro. O que aconteceu naquela noite foi tão perturbador que ficamos com medo de contar para alguém. Não era só a questão de termos invadido uma propriedade privada, mas sim o medo do que aquelas pessoas poderiam fazer se descobrissem quem éramos. Vimos rostos entre os vultos, sombras que pareciam nos observar. Era melhor deixar aquilo enterrado. Eu vivi em Cedar Lake por mais um ano antes de me mudar para Des Moines, e um ano depois, meus pais se aposentaram e também se mudaram. Nunca mais tive vontade de voltar para aquela cidade. Já tentei localizar fazendas de leite ou de gado nos arredores de Cedar Lake, tentando encontrar aquele lugar,
mas não tenho certeza se alguma delas era a fazenda daquela noite. Estava muito escuro e de dia poderia parecer diferente. Os anos passaram, mas a memória daquele celeiro ainda me assombra. Às vezes, acordo no meio da noite pensando naquele cordeiro, na faca cravada, nos vultos que surgiram do nada. Ouço rumores sobre cultos que se escondem em áreas isoladas de Iowa, e uma parte de mim sabe que não são apenas histórias. Naquela noite de tédio, queríamos apenas uma aventura simples, mas tropeçamos em algo muito maior e mais sombrio do que podíamos imaginar. Escapamos, mas sei que interrompemos algo que não deveria ter sido interrompido, e tenho certeza de que, se voltássemos, eles estariam esperando. Você já parou para pensar que talvez não esteja tão sozinho quanto imagina? Às vezes, o perigo não precisa arrombar portas. Ele já está lá, escondido nas sombras, observando cada movimento em silêncio absoluto. Eu já estava no meu limite quando cheguei ao hotel. 5 dias de uma rotina exaustiva, emendando reuniões e apresentações num evento para criadores de conteúdo, tinham acabado comigo. Acho que eu tinha dormido pouco mais de 10 horas na semana inteira. Quando estacionei meu carro no cascalho, eu poderia ter desmaiado ali mesmo. O lugar ficava fora da estrada, a uns 20 minutos do aeroporto, e era aquele tipo de estabelecimento que você não olha 2 vezes. O letreiro de neon piscava, o carpete estava úmido, os lençóis eram ásperos e um cheiro leve de mofo grudava no ar. Mesmo assim, era barato e tinha uma cama. Isso era o suficiente. Eu nem me dei ao trabalho de escovar os dentes, simplesmente me joguei de bruços no colchão. Apaguei às 8 da noite e sinceramente não sei quanto tempo dormi até o telefone tocar. Olhei para o relógio enquanto atendia. Eram quase 11 da noite. Alô? Eu disse com a voz arrastada de sono. Recepção, disse um homem do outro lado. A voz dele era monótona, como se estivesse lendo algo decorado. Recebemos uma reclamação de barulho do seu quarto. Minha mente estava nublada demais para entender. O quê? Eu estava dormindo. Não fiz barulho nenhum. Houve uma pausa. Então ele perguntou, a senhora está sozinha no quarto? O quê? Sim, claro que estou. Não tem mais ninguém aqui, só eu disse esfregando o rosto. Tem certeza de que está sozinha, senhora? Sim, estou sozinha. Ninguém mais e nenhum barulho. Respondi, já irritada. Está bem, ele disse lentamente, e a linha ficou muda. Voltei a dormir sem pensar muito nisso. Acordei por volta das 7 da manhã, e a lembrança da ligação voltou com tudo. Alguma coisa naquela chamada tinha sido estranha. O jeito como ele me perguntou 2 vezes, o tom, a frase. E o mais bizarro de tudo, eu não tinha ouvido um único som no motel aquela noite. Nenhuma televisão, nenhum passo no corredor, nenhuma discussão abafada através das paredes. Nada. Silêncio total. Parei na recepção pela manhã para pegar um café. Ei, vocês me ligaram ontem à noite por uma reclamação de barulho? A garota no balcão franziu a testa. Não tivemos nenhuma ligação nem reclamação registrada, ela disse, parecendo confusa. Meu estômago revirou. Então, ninguém ligou para o quarto 308 por volta das 11? Ela balançou a cabeça. É o seu quarto? Sim, respondi. Ela hesitou e depois se inclinou um pouco. Quem ligou perguntou se você estava sozinha. Sim, 2 vezes. Os olhos dela se estreitaram. Você deveria ter denunciado isso. Deixei meu café no balcão e, de volta ao meu quarto, algo parecia errado. Examinei a fechadura. Não havia sinais de arrombamento, mas eu podia jurar que alguma coisa tinha se movido. O carregador do meu celular não estava onde eu deixei, e o pequeno trinco da janela do banheiro estava destravado. Eu não tinha tocado nele, tinha certeza. Olhei no armário, no banheiro e debaixo da cama. Nada. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que alguém tinha estado ali dentro. A paranoia é uma coisa curiosa. Tentei ignorar.
Talvez eu estivesse tão cansada que não lembrava de ter fechado a janela. Talvez eu mesma tenha movido o carregador. Talvez a ligação tenha sido só um trote. Mas, por volta das 4 da tarde, o Wi-Fi do hotel me desconectou. Ao tentar reconectar, vi que apareceu uma nova rede, Vigilância 308. Meu coração parou. Eu cliquei nela, mas estava bloqueada, criptografada. Naquele momento, corri de novo para a recepção. Mas a mulher tinha ido embora, substituída por um homem careca que mal levantou os olhos da sua revista. Quem limpou o quarto 308 antes de eu fazer o check-in? Perguntei. Ele deu de ombros. Não fazemos limpeza diária, então ninguém esteve lá desde a semana passada. Ninguém mesmo? Eu insisti, encarando-o. Ele não piscou. Vocês já receberam ligações de hóspedes dizendo que perguntam coisas estranhas, como se eles estavam sozinhos? Ele me olhou. Isso é um motel, senhora. Recebemos muitas ligações estranhas. Balancei a cabeça e me afastei. O que eu podia discutir? De volta ao meu quarto, verifiquei cada tomada, cada saída de ar, o alarme de incêndio no teto, tudo. Até que, finalmente, escondida atrás de uma placa solta no forro do banheiro, encontrei uma pequena câmera espiã barata, com Wi-Fi e bateria. Pela posição, percebi que a lente apontava diretamente para a cama. Eu quase vomitei. Meu primeiro instinto foi quebrá-la, mas depois lembrei que, se eu quisesse provas, precisava ser inteligente. Então fiz minha mala e saí. Liguei para um amigo que trabalha com investigações de tecnologia. Ele me aconselhou a não chamar a polícia ainda, mas sim coletar todas as provas possíveis para garantir um caso sólido. Ele me orientou sobre o que coletar: gravações, metadados, endereço MAC e registros de horário. Consegui tudo e então esperei. Naquela noite, deixei o quarto como se nada tivesse acontecido. Roupas no chão, o controle remoto da televisão ao lado da cama, a luz do banheiro acesa. Esperei a troca de turno e, com uma recepcionista diferente, reservei discretamente o quarto ao lado. Fiquei esperando, escutando. Às 2h17 da madrugada, ouvi o trinco da porta do quarto 308 estalar. Pelo olho mágico do meu novo quarto, vi um rapaz jovem com um moletom preto, carregando o que parecia ser um kit de ferramentas numa bolsa de notebook. Ele entrou no meu quarto antigo como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. Liguei para a polícia e disse que alguém tinha invadido meu quarto. Eles o prenderam 20 minutos depois, quando ele estava saindo com a mochila cheia de eletrônicos. A polícia descobriu que ele já tinha feito isso antes, várias vezes, em estados diferentes. Segundo as investigações, ele procurava mulheres viajando sozinhas para espionar. As gravações eram vendidas ou guardadas para consumo próprio. Nas investigações, descobriu-se que ele havia subornado um gerente para ter acesso às chaves mestras, prometendo compartilhar as gravações. A gerência negou tudo, é claro, e o processo judicial continua arrastado até hoje. Mas para mim, esse caso jamais terá um fim. Naquela noite, perdi algo que nunca mais consegui recuperar. A ilusão de que paredes e fechaduras são suficientes para me proteger. Desde então, evito hotéis desconhecidos, e aquela pequena trava adicional que carrego na mala se tornou minha única garantia de que, pelo menos por uma noite, ninguém mais vai me observar enquanto durmo. Trabalho como técnica de enfermagem há mais de 4 anos, e nesse tempo aprendi que a morte faz parte da rotina. Mas existem algumas partidas que a gente nunca esquece, e uma delas ficou gravada em mim como uma sombra que não some. Tudo aconteceu quando eu já tinha essa experiência toda. Jovem o suficiente para ainda sentir um calafrio com a morte, mas com vivência o bastante para saber que nem toda partida é uma batalha. Essa história se passa em um hospital geral, um prédio de tamanho médio que atendia 2 cidades pequenas vizinhas no norte de Minnesota. A gente atendia uma mistura de tudo:
pacientes que ficavam por muito tempo, outros que tinham acabado de sair de cirurgia e alguns quartos reservados para cuidados paliativos. Eu trabalhava no turno da noite, no andar de telemetria. Um corredor silencioso, meio escuro, com 15 quartos e pouquíssima gente na equipe. Era aquele tipo de lugar onde o tic-tac do relógio parece gritar mais alto às 2 da manhã do que ao meio-dia. Aquela noite parecia rotineira, como a calmaria antes de uma tempestade que você ainda não percebeu que está chegando. O andar estava naquela agitação contida de sempre. 3 pacientes com risco de queda, uma senhora que teve um AVC e insistia em arrancar o acesso do braço. Tinha um senhor no quarto 422, que tinha feito uma cirurgia no coração e vivia jurando que as enfermeiras roubavam suas pantufas. O básico. Também estava internada a senhora Carolina Reed, quarto 409, 78 anos. Insuficiência cardíaca congestiva em estágio terminal, com ordem de não reanimar. A família já tinha assinado toda a papelada na semana anterior. Ela não usava máscara de oxigênio, só aquele tubinho fino de oxigênio no nariz. A pele, pálida, era quase esticada sobre os ossos e o cabelo prateado estava bem escovado. A neta tinha passado para visitá-la mais cedo. Carolina era diferente. Não estava confusa nem agitada. Não pedia remédio para a dor a cada 4 horas, como a maioria dos pacientes paliativos. Ela estava alerta, totalmente acordada, apenas observando. Meu turno ia das 8 da noite às 8 da manhã. Minhas mãos ainda tinham aquele cheirinho de álcool em gel misturado com o café da lanchonete. Eram umas 10h15 da noite quando fui fazer a primeira ronda. Abri a porta do quarto 409, bem devagar. Ela estava acordada, olhando para a TV pequena na parede, mas a TV estava sem som. Um filme antigo, em preto e branco, passava em total silêncio. "Oi, senhora Reed", eu disse baixinho. "Como a senhora está se sentindo?" Ela virou a cabeça e seus olhos eram incrivelmente vivos, apesar do rosto já muito magro. "Eu vou partir às 4h20, sem sorriso, sem emoção. Só a frase. Eu pisquei, processando. "Como, senhora?" 4h20, ela repetiu, com a mesma calma de antes. "É a hora que eu vou morrer." Fiquei ali, sem reação, sem saber se ela estava confusa ou simplesmente afirmando um fato. "E por que às 4h20? Perguntei com cuidado, tentando não parecer que duvidava. "É apenas a hora. Eu sempre soube que seria nesse horário." O tom de voz dela não tinha drama nenhum. Não era como o daqueles pacientes que gritam que estão vendo anjos ou sendo puxados para o inferno. Parecia que ela estava me avisando o horário que a entrega da Amazon ia chegar. Fiquei sem palavras. "Quer um pouco de água?" Ela fez que sim com a cabeça. Dei um copo de plástico com canudo e ajeitei o cobertor dela. Ela não falou mais nada. Eu fiz uma anotação no prontuário, mas deixei o comentário dela de fora. Escrevi apenas paciente alerta e orientada, em repouso, sem dificuldades. Mas aquela frase não saía da minha cabeça. A noite seguiu seu rumo. Ajudei a limpar uma emergência no quarto 415. Uma enfermeira novata, Clara, me seguiu enquanto eu media os sinais vitais dos pacientes. O velhinho do 422 tentou fazer xixi dentro do sapato. Clara e eu demos uma risadinha, aquele tipo de riso de quem está movido a cafeína e poucas horas de sono. Às 3h10 da manhã, o andar era puro silêncio. Sentei no posto de enfermagem para preencher os relatórios no computador velho, aquele com o teclado que a letra P sempre agarrava. Fiquei ali por quase 1 hora, digitando devagar, revisando cada anotação. Foi aí que uma coisa estranha aconteceu. Às 4h05 da manhã, meu olho bateu no relógio. Não foi de propósito, o olhar simplesmente foi puxado para lá. Aquele brilho vermelho digital, em cima do armário de remédios, parecia um sinal de pare. 4h05. Fiquei parada por uns segundos, e então me levantei.
Volto logo, falei para Clara. Andei até o quarto 409. Tinha algo diferente no ar. Eu já trabalhava com isso há tempo suficiente para sentir quando a energia de um quarto estava errada. Quando abri a porta, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. A TV ainda estava ligada, mas agora mostrava só aquela estática cinza e branca. A luz de cabeceira estava acesa, criando sombras suaves no cobertor. Os olhos dela estavam fechados, as mãos cruzadas de um jeito arrumado sobre o peito. E o monitor de batimentos, no exato instante em que eu entrei, apitou e ficou reto, sem nenhum alarme antes, sem aviso, sem luta, só uma linha contínua. Eu fiquei ali, parada, com o coração martelando no peito. A enfermeira responsável pelo turno entrou logo atrás de mim e checou o pulso. Nada. Hora do óbito. 4h20 da manhã. Seguimos todo o protocolo. Avisamos o supervisor. Ligamos para a família. Mas eu fiquei ali, sentada ao lado do corpo dela enquanto esperava o pessoal do transporte. Ela parecia em paz. Essa não é uma palavra que a gente usa à toa nessa profissão, mas ela realmente estava. Não parecia alguém que tinha morrido, mas sim alguém que tinha cumprido um horário. De volta ao posto de enfermagem, tentei escrever a anotação, mas não conseguia. Escrevia e apagava. Paciente encontrada sem reação. Monitor exibia assistolia. Reanimação não iniciada conforme pedido. Hora do óbito declarada às 4h20. Era simples, técnico, limpo, mas nada naquelas palavras conseguia descrever a certeza que ela tinha. No dia seguinte, comentei sobre isso com Clara. A hora exata? Ela perguntou espantada. Exata. Clara ficou meio inquieta. Você acha que as pessoas às vezes sabem quando vai ser a hora delas? Eu dei de ombros. Algumas delas sim. Não todas, mas acredito que algumas sabem. Com o passar dos anos, eu tive outros pacientes que falaram coisas estranhas. Uns conversavam com gente que eu não via, outros abriam um sorriso 1 segundo antes de partir, alguns sentiam medo até o último suspiro. Mas a senhora Carolina Reed não sentia medo nem estava confusa. Ela estava pronta. Eu só contei essa história uma vez, num treinamento. O pessoal na sala ficou bem mais quieto depois. Mas na maioria das vezes eu guardo isso só para mim. Porque nesse trabalho a gente vê todo tipo de final. Barulhentos, trágicos, longos, violentos. Mas também existem os finais silenciosos. E são esses que ecoam mais alto. Hoje em dia, quando um paciente me fala algo que soa como despedida, eu não ignoro. Eu escuto. Porque alguns pacientes sabem mais que as máquinas, mais que os exames e muito mais do que nós. E eles não gritam isso. Eles sussurram. A parte mais difícil desse trabalho não é o sangue, a papelada ou os plantões de 12 horas. É o jeito como certas pessoas entram na sua vida, mesmo que por pouco tempo, e nunca mais vão embora. A senhora Reed foi uma delas. Sempre que vejo o relógio marcar 4h20 da manhã, sinto aquele frio na espinha. Penso na senhora Reed e na calma que ela tinha ao dizer a hora exata, e fico me questionando, quantas pessoas, neste exato momento, estão sussurrando suas despedidas silenciosas? E quantos de nós realmente paramos para ouvir?